Fala, turma, diretamente do Sales Experience, maior evento de negócios, venda, empreendedorismo e gestão do Nordeste. Batendo um papo aqui com os participantes, ó. Lá no palco agora, o Guilherme tá lá palestrando. A gente vai bater um papo aqui com um dos participantes, que é o Igor Machado, diretamente de Sobral. Exatamente, Sobral. Se apresenta, dá as boas-vindas, se apresenta pra galera aqui pra te bater um papo. Boa tarde, pessoal. O Igor aqui, falando diretamente aqui desse evento sensacional, em participar aqui desse evento. Queria falar um pouquinho da nossa empresa, que é a Gateway, né? Que a Gateway é a empresa genuína sobralense, e a gente já está já há 18 anos com soluções personalizadas para todos os tipos de empresa, né? Começou com 15 anos de idade? Rapaz, eu não vou Cara entregar, novo. não vou entregar não, mas não vou entregar a minha idade não, viu? Mas tá um pouquinho mesmo. Mas, na verdade, eu comecei com tecnologia em dezembro de 1999. Caramba, quando era só mato. Tipo isso. Então, a gente conseguiu, eu consegui ver toda essa evolução. Hoje tinha internet, tinha, mas era muito pouco. Então, hoje eu já tenho já, vamos dizer, há 25 anos que eu trabalho com tecnologia. E, né, então surgiu a ideia da Gateway com um sócio meu, que é o Bellini, né? Que ele também anda muito por aqui, sempre está por Fortaleza, ele sempre está nesses eventos também. E a gente está há 18 anos, agora em março do ano que vem, vai fazer 19 anos da Gateway, né? Gateway veio dessa ideia de. A gente começou com aquela empresa de assistência técnica, né? A gente faz as manutenções dos computadores, mas a gente entendeu que, na verdade, a tecnologia ela trazia. Ela era a favor dos empresários de melhorar e conseguir, inclusive, vender mais. Sim. Siga, como é que é isso? Tecnologia, o pessoal vender mais, o que é que tem a ver? É justamente você ter uma empresa que ela não pode parar de forma alguma e a tecnologia tem tudo a ver. Sim. Imagina você ter um servidor que o servidor parou e por algum motivo, então perdeu informação porque não tem um backup e você deixar de vender por conta disso. Isso me lembra muito aquele filme A Rede Social, do Mark Zuckerberg, que ele fala assim, ele era obcecado em o site não parar em nenhum momento, porque se parar por causa do servidor, isso é um recado ruim que se dá para o usuário, não vou usar mais isso. Prejuízo, né? Prejuízo. Sempre é prejuízo. Parar é prejuízo. Então, a gente tem inúmeras soluções que fazem com que as empresas consigam trabalhar e ter certeza que não vai parar. Você imagina que hoje está todo mundo aqui querendo aprender como vende mais, vamos dizer assim, né? Aí imagina você tá conseguindo vender bastante, mas simplesmente você não pode vender porque você não consegue emitir uma nota fiscal. Você não consegue, na logística de uma empresa, despachar um caminhão, porque se sair sem a nota fiscal, o cara vai ser multado. Então, assim, se o servidor não estiver muito bem locado, se não tiver rotinas de backup, se não tiver soluções em ter links redundantes, o que é aquele link redundante? Você tem internet, uma internet, duas, três internet, um equipamento, e ser gerenciado por uma equipe que vai garantir que, caso venha apresentar problemas, aquilo ali a gente vai conseguir ter as redundâncias de internet e o equipamento não para, né? A empresa, no caso, né? Então o empresário que está assistindo a gente fala assim, cara, não quero que minha empresa pare, trave, rode tudo bem, e aí tem a Gateway para contar com isso. Tem a Gateway para contar Como é com que isso. vocês chegam lá, vocês fazem um diagnóstico, ó, tá precisando disso, daquilo, como é que funciona na prática? Excelente pergunta que a gente tem uma solução que é o análise de ambiente. Hoje, para quem não conhece a Ilha de Sobral, interior, mas hoje 90%, eu digo até mais de que 90% dos nossos clientes são clientes de fora, nível Brasil. A gente já tem o Brasil todo, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que está em São Paulo e tem uma empresa, não importa o tamanho, se é pequena, médio e grande, entre em contato com a gente que a gente vai analisar, vai ter uma equipe técnica que vai entrar em contato com vocês, vai agendar, fazer vídeos chamados por telefone e fazer um checklist de informações, e com esse levantamento a gente consegue identificar quais os pontos críticos que você tem que pode melhorar. E aí, se for uma coisa que precisa ir fisicamente lá resolver, a gente manda a equipe técnica para lá. Ah, se for uma coisa que dá para fazer só uma questão de uma governança de soluções com relação à organização, processo, a gente vai e elabora e faz essa consultoria e também resolve também. Boa. E a gente está falando de tecnologia, a gente está aí na onda da IA, né, da inteligência artificial. Excelente. Vocês também estão com produtos nesse sentido? É mais análise de sistema e tudo? Ou tem
implementação de IA hoje em dia? Na verdade, a IA hoje a gente utiliza nosso benefício para poder fazer esses diagnósticos, né? Então a gente tem algumas ferramentas que a gente já utiliza para a gente poder captar e melhorar essa interação. Hoje o empresário não pode ficar mais alheio à tecnologia e à IA, né? Então esses são 2 pontos que vão caminhar juntos. É, Não substituir, mas é uma ferramenta que você deve usar, né? a gente sempre participa de eventos. Recentemente, agora eu estive em São Paulo, no maior evento de experiência do cliente, que é o Conarec. Esse evento sempre eu vou e fala muito sobre IA lá, então sempre sempre a gente está se atualizando sobre isso. E para também quem não sabe, a gente tem um podcast, eu tenho um podcast, Boa. tem um podcast que é o Gateway Cast, tá? Começou ali, na verdade, para a gente poder fomentar tanto a nossa marca, como também para aproximar os nossos clientes da nossa base, que a gente sempre dá essa oportunidade, essa galera, poder falar também um pouco sobre a empresa. Aumentar o nível de consciência, afinal não é um serviço que o cara tá passando no shopping e quer comprar, ele tem que conhecer mais das soluções, E, então o podcast serve para isso também. exatamente. É porque assim, eu estava começando agora recente ali atrás e falando que realmente é uma dificuldade grande em eu falar e fazer um pitch do que de fato a empresa faz, o que a Sim. empresa entrega. E eu gosto de falar muito que o serviço da Get é um serviço muito oculto. Quando a pessoa, a De empresa, bastidores, né? é, quando a empresa tem uma dor e ela não e ela tem prejuízo, ela às vezes não consegue direcionar para qual a empresa de fato vai resolver. Às vezes ela pensa, parou a internet, pensa que é o provedor da internet. Perdeu as informações, pensa que é aquele cara do TI. Assim, eles não sabem direcionar. Hoje, por exemplo, eu posso exemplificar. Quando você vai montar a empresa, você sabe que você precisa ter um contador. Sim. Tem que ter um contador. Se você, um contador, um advogado, um consultor, mas não sabe que tem que ter uma TI, que tem todo um leque de informações que vai poder te atender na hora que precisar. Hoje em dia, né, informação é ouro, né? Então, se você tem os dados corretos também, a tecnologia ajuda isso, você toma decisões mais acertadas, né? Sim, claro, claro. E assim, eu consigo, eu gosto de até de dar alguns exemplos que a TI hoje ela tá para o serviço de saneamento básico. E como é que é isso? Serviço de saneamento básico é um serviço que ninguém vê, é por trás, Sim. tá? Como você me falou, é nos bastidores ali por trás. Ninguém vai porque ninguém vê. E o saneamento básico é a mesma coisa. É extremamente importante, né? Prefeito nenhum quer fazer porque está debaixo do chão e Sim. causa transtorno. Até aí a mesma coisa, né? Essas soluções de tecnologia causam alguns transtornos porque algumas pessoas, colaboradores, gostam de acessar sites que não é para acessar, e quando começa a bloquear, fica chateado. Enfim, tem vários Vírus, por aí vírus. vai. Então, é uma inúmero de coisas. Então, quando a TI entra lá, como fosse o saneamento básico, vai lá, abrir o chão, né? Vai interditar a rua, né? E aí o pessoal vai ficar chateado, rapaz, não tinha isso, agora tô dando esse problema, sempre no sentido da segurança. E o serviço de vocês, vocês entram na empresa com o time de Sim. vocês ou vocês ajudam aquela empresa a contratar um time de TI interno? Em que momento vale a pena a empresa ter um time de TI interno ou não? Vocês têm essas discussões? Demais. Essa tua pergunta foi sensacional. Por quê? O que acontece? Hoje a gente tem vários tipos de empresas, inclusive empresas que têm uma TI enorme e a gente entra para somar. Certo. Certo? Então, qual é a dor? O pessoal pensa que a Get vai entrar e vai tirar o emprego da TI. Pelo contrário, a gente vai, na verdade, unir forças para poder entender e a gente ter uma equipe. A gente tem uma equipe enorme, especialista em soluções em servidores, especialista em soluções em firewall, especialista em soluções em banco de dados, especialista em números. Aí imagina tu ter tudo isso aí para uma empresa pagar, é inviável. Total. Então, assim, a gente entra para somar. E a gente consegue o quê? Sim, tanto fazer um acompanhamento com a TI interna, como também fazer o treinamento da TI interna, para poder seguir isso aí, ter uma coisa mais imediata. Boa. Falando do evento, né? Você veio diretamente de Sobral para cá, né? E 1.500 empresários aqui com a gente. Tem gente que mora em Fortaleza e não aproveita um evento como esse. O que você diria para esse empresário a importância de estar em eventos como esse do Sales Experience? Paz, na verdade, eu acompanhei, inclusive, toda a propaganda que fizeram no Instagram, eu acompanhei, segui, e agora eu não imaginava na magnitude desse evento. Então, assim, hoje, para quem. Eu, inclusive, vi algumas pessoas de Sobral aqui também, tá? Eu vi um personal lá da parte Black ali também, fazendo aqui
procurando entender, melhorar. Eu, assim, eu aconselho demais para quem hoje não tá atenado a querer se atualizar, aprender sempre com o aprendizado, é uma coisa que a gente tem que ter o resto da vida, né? E a importância, ver que você tá no VIP, né? A importância de estar em mesas diferentes, por isso que tá no VIP. Não, na verdade, eu tô no VIP, a verdade que eu tava falando, se eu tô no VIP, eu tô aqui, eu já rodei já aqui, já tudo, quero, na verdade, é conhecer todo mundo e fazer muito network, né? Show de bola. Cara, como é que a galera te acha nas redes sociais, quem quer implementar aí essa TI aprimorada na sua empresa? Cara, a gente tá no caso, nosso Instagram, tá? Tem lá que é Gateway Soluções em TI. Se você colocar lá Gateway Soluções TI, você vai procurar lá, vai ter todo o canal com o nosso time do comercial. Gate, é Get ou Gate? G, é T? Que é gate de portão, o E de caminho. Certo. Aí alguém fala que é gateway, Certo. e alguns falam que no Beleza. inglês é gateway. A gente sabe, o cara lá de Sobral, só pode ser que é internacional mesmo, né? Cara, 1 dia e meio de evento já. Qual foi a ficha mais importante que caiu, a chave mais importante que virou na tua cabeça? Cara, eu vi muitos insights aqui, eu estava inclusive anotando no bloquinho, falando sobre a questão de que ele falou uma frase sensacional, que qual era a diferença se você é um cara, se preferir ser um cara muito bom ou se você vai ser um cara como, eu não tô querendo entender, era Muito conhecido. muito conhecido. Eu acho essa frase sensacional. Porque qual é um grande problema que machucou a mim, né? Me cutucou, né? Daquela cutucada. A gente tem um serviço excelente de qualidade. E de fato, realmente acontece o quê? A pessoa fazer o serviço com uma outra empresa que é mais conhecida, mas não tem tanta presteza com o que a gente faz. Isso é legal que casa, o Augusto acabou de sair do palco, pessoal, e ele estava falando sobre como você construir a relevância. E a relevância é empilhamento de conteúdo, empilhamento de distribuição, Perfeito. porque ali você está num podcast, você Exato. está num evento, faz uma palestra, redes sociais bem feitas e você vai construir sua relevância. Por quê? Essa frase é verdade, o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Ah, Érico, eu sou melhor, tenho o melhor serviço, mas se você não for mais conhecido, outro cara que tem um serviço não tão bom quanto o teu, mas por ser mais conhecido vai vender mais. Exatamente isso, porque a página que ele falou aquilo ali me machucou e eu anotei. Porque a gente trabalha com tanta qualidade, com mais proximidade, né? Como ele falou sobre aquela questão também do CEO ir lá conversar com a pessoa, com o próprio empresário, a gente tem essa disponibilidade, tanto eu como meu sócio Belin, de ir lá conhecer pessoalmente. Mas se você não está sendo conhecido, você não vai conseguir vender. Não vai adiantar o cara lá que você não está fazendo serviço meia boca, mas está vendendo. A gente tem um serviço de qualidade e não está vendendo. Boa. E para o cara que não veio nessa edição, e o que você falaria para ele para não perder a próxima edição? Meu amigo, na verdade, eu já digo que eu estarei na próxima edição. Boa. Tá? E aconselho demais você vir, porque aqui você é um local sensacional, tanto para você fomentar a sua empresa, você aprender e você poder conseguir vender mais. De bola. Grande, obrigado por topar bater esse papo aqui no podcast. Demais. E vamos aproveitar o evento agora. Valeu.